Olá pessoal, muito boa tarde. Mais um Acrisio Neto Comenta saindo aí do forno. Vamos discutir o que se deu aí na semana que passou. Ainda o campeonato estadual que ainda está em andamento já na sua fase semifinal. Campeonato piauiense. Campeonato piauiense aí que teve os seus primeiros jogos das semifinais. Parnaíba contra o Altos, 4 de julho contra o Fluminense. Parnaíba venceu 3-0 a equipe do Altos. Muita gente me perguntou, mas o que aconteceu com o Altos? O Altos teve dificuldades lá no Pedro Alelaf, lá em Parnaíba, no litoral, porque o Altos é uma equipe aí que vem com vários compromissos. O Altos é bastante desfalcado e isso pesa. São muitos jogos, um ritmo frenético de jogos. Isso pode ter atrapalhado os planos lá da equipe do Altos. Então o Parnaíba aí largou na frente, primeiro jogo 3-0, tá? E faz o segundo jogo, o jogo da volta nas semifinais, na quarta-feira, no estádio Lindolfo Monteiro, aqui em Teresina. A equipe do 4 de julho, o outro jogo da semifinal, a equipe do 4 de julho recebeu ontem a equipe do Fluminense, o Vaqueiro Belchior. 4 de julho e Fluminense ficaram no 1-1. Segundo jogo, terça-feira, aí decide-se quem é o primeiro finalista do Piauiense 2022. Mas, como eu falei no início da descrição, as bênçãos de Deus, vamos iniciando aí mais um programa, e desde já agradecendo a participação de vocês, e vamos tentar aqui discutir aqui um pouquinho, tentar conversar um pouco, o que vocês, quais foram as impressões, né, dessa participação já aí na fase de grupos da participação dos clubes brasileiros na Conmebol Libertadores, na Copa Sul-Americana. E depois a gente parte para começou, né? Acabaram os campeonatos estaduais e aí a coisa já começa com Brasileirão Série A, Brasileirão Série B. E, como já falei diversas vezes, para a turma da bola, para a turma que eu comento, que eu faço sempre ponderações e tudo mais, este Brasileirão Série B promete. Mais um Brasileirão Série B que promete muitas emoções. Mas vamos aqui, cada passo a cada passo. Tivemos primeira rodada, né, fase de grupos, participação dos clubes brasileiros na Conmebol Libertadores, na Copa Sul-Americana. Partindo primeiro para Libertadores. Na Libertadores, só uma breve informação. Somente o grupo G não há participação de clubes brasileiros. Somente no grupo G não há participação de clubes brasileiros. No grupo A nós temos o Palmeiras, campeão paulista. Nós temos no grupo B Palmeiras, que aliás vem aí de 2 conquistas de Libertadores, é um candidato fortíssimo para disputar título e brigar, né, por título nessa edição de Libertadores. Mais uma. Os comandados do Abel Ferreira têm grandes possibilidades, grandes chances de lograr êxito nessa competição. Então no grupo A nós temos o Palmeiras, no grupo B nós temos o Atlético Paranaense, no grupo C nós temos o projeto, né, que eu chamo, né, do Bragantino. No grupo D, nós temos a participação de 2 brasileiros. Nós temos o América Mineiro, que veio aí da pré-Libertadores, conseguindo façanhas, né? Sabe-se como o América Mineiro chegou. O América Mineiro chegou e está na fase de grupos, juntamente num grupo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que, pelo que vem demonstrando, o Atlético Mineiro tem tudo para fazer uma grande Conmebol Libertadores e, na minha opinião, é um candidato fortíssimo para a conquista, para brigar pelo título
da Conmebol Libertadores. Então no grupo D nós temos América Mineiro e o Clube Atlético Mineiro. No grupo E nós temos o Corinthians. No grupo F nós temos o Fortaleza. No grupo H nós temos o Flamengo. Então, nós vamos fazendo aqui umas breves impressões acerca de como foi essa primeira rodada para os clubes brasileiros na Conmebol Libertadores. O Palmeiras vem aí do título paulista, né? Veio 4-0 para cima do São Paulo no Allianz Parque. Palmeiras jogou demais naquele dia, amassou o São Paulo e chegou bem credenciado para disputar esse jogo contra o Deportivo Táchira. Palmeiras 4-0, estreando muito bem no grupo A, se credenciando a ser possivelmente o primeiro do grupo. No grupo B, o empate do Atlético Paranaense fora de casa para a equipe do Caracas. Digo já, não foi um mau resultado. O Atlético Paranaense conseguiu um ponto fora de casa, tem totais condições, totais possibilidades de avançar nesse grupo. No grupo C, nós tivemos a boa vitória do Bragantino para cima do Nacional de Montevidéu. Então, o Bragantino também tem boas possibilidades no grupo C para avançar aí. Vai enfrentar dificuldades no decorrer do processo, mas o Bragantino tem sim totais condições de avançar a próxima fase, avançar as oitavas. Tá? No grupo D, nesse grupo D, eu entendo que o Atlético Mineiro estreou muito bem, fora de casa, vencendo a equipe do Tolima, na Colômbia. O Atlético Mineiro tem potencial para avançar em primeiro, e a segunda vaga, essa sim é que é a discussão. Pois, na minha opinião, brigam o Independiente del Valle, do Equador, que é uma equipe que vem dando trabalho aí no decorrer de edições recentes da Conmebol Libertadores. Temos o próprio Tolima e o América Mineiro. O América Mineiro vai ter que fazer frente aí para tentar brigar aí pela segunda posição. Tem possibilidades? Claro que há possibilidades. Mostrou força para chegar, por exemplo, na fase de grupos. O América Mineiro. Mas entendo que o Atlético Mineiro tem totais condições de ser o primeiro nesse grupo. O América Mineiro estreou com derrota dentro de casa. O América Mineiro perdeu por 2-0 para a equipe do Independiente del Valle. No grupo E, tivemos a estreia do Corinthians. Corinthians que vive aí uma possível crise aí dos bastidores. Muita gente aí já querendo a cabeça do português, né, do Vitor Pereira, e entendo que não é bem assim. Eu acho que tem que dar tempo ao trabalho. O cara chegou agora há pouco, tudo mais. Então, acredito que tem que dar um pouco de tempo. Com certeza o Corinthians tem um elenco bem interessante, um elenco com possibilidades de reposição. A Libertadores é um motivo para tal, né? E eu acredito que o Corinthians tem sim, apesar que não foi uma estreia interessante, o Corinthians não jogou bem, o Corinthians jogou mal, tá? O Corinthians jogou mal, estreando contra a equipe do Always Ready, lá na Bolívia, com altitude, entre tantos e tantos outros ingredientes. O Corinthians não estreou bem. 2-0 para o Always Ready, e o Corinthians já nesta próxima semana já tem o seu compromisso novamente já pela segunda rodada, e não vai ser fácil, mas acredito que o Corinthians tem totais possibilidades de se recuperar nesse grupo, bem como o Boca Juniors, que também perdeu na sua estreia na Colômbia, né? Mas acredito que o Corinthians, ainda começo de grupo e tal, mas o Corinthians eu acredito que pode sim se recuperar. Mas não estreou bem, perdeu 2-0 para a equipe do Always Ready. No grupo F, tivemos a estreia do Fortaleza, perdendo para a equipe do Colo-Colo do Chile. 2-1 para o Colo-Colo, Fortaleza não estreou bem. A estreia do Fortaleza, mostrando a força, né, das equipes do Nordeste. Fortaleza
que venceu no último final de semana a Copa do Nordeste, mostrando sua força, incomodou, tirou em ser de verdade no Campeonato Brasileiro, tirou aí grandes clubes aí do páreo, né, por briga de vagas na Libertadores. Fortaleza incomodando, Fortaleza mostrando seu potencial. Não estreou bem, mas ainda há possibilidades num grupo que conta com nada mais nada menos que o River Plate nesse grupo F. O grupo G, como eu falei, o único sem brasileiros, tá? E no grupo H nós temos o Flamengo. Nós temos o Flamengo como uma equipe brasileira, estreou bem, né? Estreou bem no Peru, em Lima, contra a equipe do Sporting Cristal. Aqui, aliás, um jogo com ingredientes. Esse jogo teve situações, teve momentos, até horas antes cogitava-se a não realização desse jogo por problemas que estão ocorrendo no Peru. Manifestações da sua população, a questão dos combustíveis, está havendo muita manifestação da população nesse sentido, manifestações que até saem um pouco do pacifismo, até com coisas mais violentas, mais agressivas, ou seja, uma certa instabilidade no país. Mesmo com todos esses ingredientes, Flamengo, que vem aí de um vice-campeonato para a equipe do Fluminense no Campeonato Carioca, e um Flamengo que vive também uma possível guerra nos seus bastidores. Questões internas, mas mesmo com todos esses obstáculos, com todos esses percalços, o Flamengo venceu 2-0, estreou bem, largou bem no seu grupo e tem totais condições de até avançar em primeiro no seu grupo. Tá? Paulo, o técnico do Flamengo, muita gente me pergunta se o Paulo Souza merece continuar no Flamengo. Eu respondo que sim. O cara está chegando agora, então ele tem totais condições de fazer um belíssimo trabalho no Flamengo, implantar sua filosofia, implantar tudo aquilo que ele entende ser favorável para a equipe do Flamengo. Flamengo que tem um elenco recheado de peças bem interessantes, jogadores selecionáveis, né, que compõem aí as seleções brasileira, uruguaia, tá? Então o Flamengo tem elenco, tem plantel, tem que dar tempo para o Paulo Souza e arrumar as questões internas que estão, acredito que, obstacularizando um pouco esse trabalho do Flamengo nesse início de temporada. Mas o fato é que o Flamengo, então favorito para a disputa do Campeonato Carioca, acabou ficando com o vice-campeonato para a valente equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense que estreou essa semana na Copa Sul-Americana, não conseguiu classificar para a Libertadores, pois perdeu nos pênaltis, né, para o Olímpia. O Olímpia classificou-se na Bacia das Almas, no Defensores del Chaco. Então o Fluminense, houve muita um ambiente ficou bastante conturbado, com eliminação considerada até precoce, digamos assim, do Fluminense. Então, como o Fluminense não conseguiu avançar à fase de grupos da Libertadores, o Fluminense ganhou o direito de disputar a Sul-Americana e estreou muito bem. O campeão carioca venceu por 3-0 na estreia a equipe do Oriente Petroleiro, no Maracanã, pelo grupo H. Então, já que estamos falando aqui de Copa Sul-Americana, os brasileiros estrearam no grupo B, uma vitória do Cuiabá, 2-0 para cima do Melgar. No grupo C nós temos o Santos que estreou com derrota, né, para a equipe do Banfield, na Argentina, por 1-0. No grupo D nós temos o São Paulo. São Paulo no grupo D estreou com uma vitória fora de casa, muito importante para apagar a péssima impressão deixada no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista.
aquele jogo do Allianz Parque, onde nada deu certo para o São Paulo, né, que venceu o primeiro jogo. O São Paulo dava mostras que dificultaria bastante as coisas para o Palmeiras. No segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, não foi o que aconteceu. O Palmeiras amassou a equipe do São Paulo. O São Paulo não conseguiu impor seu jogo. O São Paulo não conseguiu deixar uma impressão. Perdeu o título paulista, pressão nos bastidores. Estreou na quinta-feira contra a equipe do Ayacucho no Peru, também com essas questões internas lá no Peru, manifestação da sua população, tá? Mas a equipe do São Paulo, com todos esses obstáculos, conseguiu uma equipe mista, diga-se de passagem. O São Paulo foi ao Peru com uma equipe mista, uma equipe bastante alternativa, mas conseguiu fazer o que pretendia. Conseguiu vencer a equipe do Ayacucho por 3-2. 3-2 fora de casa, importantíssima vitória que dá credenciais para o Rogério Ceni poder desenvolver seu trabalho no decorrer da temporada, tá? O Internacional estreou no grupo E, empatando com 9 de outubro, fora de casa. Não vejo como um mau resultado, porém, pelas circunstâncias ao que ocorreu no jogo, o Internacional desenvolveu já um 2-0 e permitiu o empate. Mas o Internacional também vive também questões internas. Há conflitos internos, já pondo em xeque o trabalho do Medina, né? O treinador Medina na equipe do Internacional. Mas tem as possibilidades, até porque nessa Copa Sul-Americana só avança uma equipe. Uma equipe avança para as oitavas de final. No grupo F nós temos o Atlético Goianiense, uma vitória expressiva para cima da interessante equipe da LDU. O Atlético Goianiense não tomou conhecimento, produziu um jogo bem interessante, mandou ver 4-0 para cima da equipe da LDU do Equador, a Liga Deportiva Universitária de Quito, do Equador. Equipe interessantíssima, já campeã de Libertadores em 2008. A LDU acabou com o sonho do Fluminense. Quem é torcedor do Fluminense sabe bem do que eu estou falando. No grupo G, nós tivemos a interessante vitória da equipe do Ceará, o Vozão. O Vozão estreou muito bem, 2-1 para cima do Rei de Copas. Há que se diga isso, o Ceará venceu a equipe do Independiente no Castelão, né? O Independiente de Avellaneda, da Argentina. Independiente que é o maior campeão, né? São 7 conquistas de Copa Libertadores. O Independiente está disputando a Copa Sul-Americana. E o Ceará, o Vozão, estreou muito bem. Venceu, fez o dever de casa, 2-1 no grupo G. E no grupo H, como eu já falei, o Fluminense estreou muito bem, vencendo a equipe do Oriente Petroleiro por 3-0 e dando credenciais que tem todas as condições, capacidade de avançar em primeiro nesse grupo e seguir sua jornada. Pessoal, Brasileirão Série B. Brasileirão Série B, na minha concepção, será uma das edições de Série B mais interessantes, né? Uma Série B que começou aí na sexta-feira, que tem Vasco, que tem Cruzeiro aí com essa injeção financeira que pode melhorar de fato aí o aspecto financeiro da equipe da Toca da Raposa, tá? Que tem um Bahia, que tem uma Chapecoense, que tem um Grêmio, que tem uma Ponte Preta, Sport, que tem conta ainda com temos o Ituano, nós temos Tombense, nós temos Londrina. Quer dizer, é uma Série B fortíssima. Mas eu vou dar aqui já 10 de abril de 2022, a Série B começou agora no final de semana, na sexta-feira. Eu já, vou cravando aqui já um palpite.
um palpite. Na minha opinião, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Grêmio, né, há que se respeitar, tá passando aí por um processo, por um ciclo, mas eu acredito que o Grêmio, mesmo com todas as dificuldades, com todas as imposições, né, uma eliminação precoce aí na Copa do Brasil que teve, né, para a equipe do Mirassol, mas eu acredito que o campeão gaúcho, né, o Grêmio campeão gaúcho, né, mandou mais uma vez quem manda lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio levou a melhor contra a equipe do Ipiranga, tá? E eu acredito que o Grêmio vai voltar à Série A. O Grêmio é um dos quatro que deverão voltar à Série A. As outras 3 vagas, na minha opinião, podem ficar entre Bahia, pode ficar no Cruzeiro, e eu acredito que o Vasco tem sim possibilidades. O Vasco, muita guerra nos bastidores, também essa possível injeção financeira dessa SAF, né, que poderá salvar a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma instituição que dispensa comentários, tá? Mas, então vamos aqui. Os resultados da primeira rodada da Série B ficaram assim. Como eu falei, o início dos jogos na sexta-feira, que teve Brusque 1, Guarani 0, que teve o empate do Vasco para cima do Vila Nova. O Vasco criou muitas oportunidades, foi um Vasco que teve muita criatividade, um Vasco que buscou o resultado, mas não conseguiu a vitória. Acredito que é um processo que tá ocorrendo. O Vasco está passando por um ciclo, tem uma possível renovação. Então o Vasco tem sim possibilidades, né? A pressão vai ser gigantesca, né? Mas eu acredito que o Vasco deverá brigar. O Vasco vai brigar. Bahia 2, Cruzeiro 0. Interessante essa estreia do Bahia. Bora Bahia, minha porra! Bora Bahia, minha porra! O Bahia, na minha opinião, tem sim possibilidades, né, de voltar à Série A. Sim, o Bahia tem possibilidades. E o Cruzeiro também com muita guerra nos bastidores, com essa injeção financeira aí, o Ronaldo, né, com a questão da SAF, das parcerias, para arrumar a casa, e um Cruzeiro que vem de uma evolução. O Cruzeiro foi o vice-campeão no Campeonato Mineiro, né? Deu o Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro também demonstrou seu potencial, mas estreou com derrota na Série B, 2-0 para a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. A Chapecoense empatou com o Ituano 1-1, a Ponte Preta estreou empatando contra a equipe do Grêmio no Moisés Lucarelli. O Sport venceu a equipe do Sampaio Corrêa por 1-0. O Atombense empatou com o Operário. O Londrina estreou com vitória, vencendo a equipe do Timbu. Londrina 2-0 para cima do Náutico. O Novo Horizontino ainda fecham ainda a primeira rodada da Série B. Esse jogo vai demorar, hein? Novo Horizontino contra a equipe do CRB. E o CSA enfrentando a equipe do Criciúma. Criciúma, que tem a Criciúma de Santa Catarina. O Criciúma que já foi campeão, o campeão da Copa do Brasil em 1991, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Agora vamos para a Série A. Na Série A, rapaz, na Série A a coisa é bem interessante. Já começou ontem o jogo, a brincadeira começou ontem, um empate do campeão carioca Fluminense que com essa vitória que teve no decorrer da semana, estreando muito bem na Copa Sul-Americana, 3-0 para cima do Oriente Petroleiro, estreou com empate ontem, não conseguiu vencer a equipe do Santos. Eu tenho certeza, quem salvou o Santos aí de uma possível derrota, que era esperado uma possível vitória do Fluminense. Isso provavelmente não ocorreu
pelas belíssimas intervenções do goleiro João Paulo. O goleiro João Paulo dos Santos pega demais, cata muito. E o sistema defensivo do Santos agora também conta com o zagueiro Maicon. Então, algumas intervenções, essas participações aí do Santos, seu sistema defensivo, acredito que ajudou bastante aí nesse empate, um empate até louvável do Santos, né? Esperava-se que o Fluminense vencesse e o não ocorreu. Empate, Fluminense 0, Santos 0 no Maracanã. O Atlético Goianiense empatou com o Flamengo 1-1. Não um resultado, eu sei que o Flamengo talvez esperava uma vitória e tudo mais, mas calma lá. Lá no Antônio Ascioli a coisa não é tão simples assim. Não é tão empurrado pela torcida do Dragão. O Atlético Goianiense tem demonstrado potencial, muita força, e não é tão fácil tirar pontos do Dragão no Antônio Ascioli. Então esse empate aí não é um resultado de outro mundo. Agora chegamos talvez na celeuma dessa rodada. O Palmeiras. O Palmeiras perdeu para a equipe do Ceará em pleno Allianz Parque por 3-2. Um jogaço. O Vozão, mesmo com suas limitações, vindo de uma vitória bem interessante diante da equipe do Independiente, né, pela Sul-Americana, o Ceará venceu o favoritíssimo Palmeiras. Favoritíssimo 3-2 para a equipe do Ceará. Aí já tivemos hoje a estreia do Coritiba, na volta à elite, né, do Campeonato Brasileiro. Coritiba conseguiu o acesso. Coritiba 3-0 para cima do Goiás. Um bom começo de trabalho do Gustavo Morinigo. Né? 3-0 Coritiba para cima do Goiás. Aí tivemos, na verdade está rolando, né? Está rolando agora. O Atlético Mineiro vai vencendo 1-0 a equipe do Internacional. O Botafogo está perdendo para a equipe do Corinthians. Tá? E ainda teremos, no fechamento da rodada, teremos logo mais São Paulo e Atlético Paranaense, Avaí contra a equipe do América Mineiro e o Juventude recebendo a equipe do Bragantino. Então, pessoal, é isso. Por hoje eu fico por aqui. Agradeço demais a participação de todos e até uma próxima oportunidade. E desde já, desejando uma boa Semana Santa a todos, com muita saúde. Até uma próxima oportunidade.